Olá, professora. Hoje a gente vai falar sobre empréstimos e planos de amortização. O nosso grupo ele é composto por Vanessa Costa, Jennifer Marques de Oliveira e Mauricélia Matos. A nosso nome ali está em ordem já de apresentação, ok? Nesse trabalho a gente vai aprofundar agora o estudo sobre o empréstimo. A gente já vem vendo aí juros compostos, juros simples, e agora a gente vai falar sobre os planos de amortização. O nosso objetivo é apresentar o conceito de empréstimo e compreender melhor os planos de amortização. O que é empréstimo? Empréstimo é quando alguém recebe uma quantia específica de dinheiro por um período de tempo determinado e concorda em devolver esse valor com um montante de juros em cima desse valor. Então, é quando eu vou lá no banco, solicito o empréstimo e eu concordo em estar devolvendo esse mesmo valor com juros em cima. Então, se eu pego 5 mil, eu não vou pagar só esses 5 mil, eu vou estar pagando juros em cima desses 5 mil. Existem empréstimos de curto, longo e médio prazo. Os métodos de cálculo geralmente são parecidos, mas vai depender muito do acordo que vai ser firmado ali. Sistemas de amortização de empréstimo. O que é um sistema de amortização? É uma maneira de pagar o empréstimo ao longo do tempo, dividindo o valor total em parcelas periódicas, que incluem tanto o pagamento do principal, o principal é o valor ali que você pega emprestado, tá? Quanto dos juros. O objetivo é liquidar o empréstimo gradualmente, de modo que as parcelas permaneçam mais ou menos constantes, mas a proporção do pagamento de juros e o principal muda ao longo do tempo. Isso permite que você pague a dívida em um período pré-determinado. Então, o que é um sistema ali de amortização? É quando eu pego aqueles 5 mil e eu vou ter que pagar os 5 mil com juros e eu parcelo essa dívida. Então, isso se chama amortização. A gente vai ver agora os diferentes tipos de amortização para calcular esse empréstimo, tá certo? O primeiro sistema que a gente vai ver é o sistema de amortização constante. É um método de pagamento de um empréstimo ou financiamento no qual o mutuário é a pessoa que está pegando o emprestado, paga um valor fixo do principal e cada período juntamente com os juros calculado com base no saldo devedor restante. Isso significa que ao longo do tempo, a parte do pagamento destinada ao principal permanece constante, enquanto a parte referente aos juros diminui à medida que o saldo devedor é reduzido. Esse método é usado em empréstimos hipotecários e outros tipos de financiamento ao longo do prazo. Aí a gente vê, né, que a amortização ela vai continuar constante. Então, o valor que eu pedi emprestado, ele vai continuar o mesmo, o que vai diminuir é os juros, porque os juros ele já não vai estar mais sendo aplicado no valor que eu pedi, que eu peguei emprestado, ele vai ser aplicado no valor devedor, no saldo devedor. O que é o saldo devedor? É o valor atual. Por exemplo, eu peguei 5 mil, na primeira parcela eu pago 10, meu saldo devedor atual é 40 mil. Mas a gente vai ver isso agora nesse exemplo que eu trouxe. Aqui, ó. João pegou um financiamento de 50 mil reais para pagar em 5 meses com taxas de juros de 2,5 ao mês. Ele deve ser devolvido com um sistema de amortização constante. Como eu disse, a amortização ela vai sempre ser o mesmo valor, o que vai alterar é os juros. Como que a gente sabe a amortização dessas parcelas? Primeiro, a gente precisa determinar o tempo em que vai ser pago esse valor. João pegou ali 50 mil reais e a gente sabe que ele tem que pagar em 5 meses. Então, eu vou dividir esses 50 mil por 10, como mostra a terceira coluna, dividir esse valor por 5 mil, perdão, e como mostra ali na terceira coluna, a gente vê que fica 10 mil, são 5 parcelas de 10 mil, totalizando 50 mil. E como que a gente vai saber os juros em cima? Porque ele não vai pagar só esses 10 mil, ele vai pagar os 10 mil em uma parcela, mais os juros proporcional ao saldo devedor. João, ele vai iniciar com um saldo devedor de 50 mil. Então, eu vou pegar 2,5, multiplicar por 50, que vai dar ali, ó, na segunda
coluna, a gente vê que fica 1.250. Esse é o valor dos juros da primeira parcela. Aí, para mim descobrir qual vai ser o valor pago por João, eu somo os 10 mil mais esses juros dessa primeira parcela. Como que vou fazer já para a segunda? Na segunda, eu vou aplicar o valor da taxa em cima do saldo que sobrou. Concorda comigo que se João já pagou a amortização de 10 mil, ele já não deve mais 50? Ele deve 40. Então, vai ser 2,5 vezes 40, que dá R$ 1.000. Sucessivamente, ele vai estar sempre subtraindo os 10 mil a cada parcela que ele paga e multiplicando pelo valor da taxa em cima do saldo devedor atual. Aí a gente vê, ó, nessa segunda coluna, que os juros dele ele vai diminuindo a cada período, porque o saldo devedor, na última coluna, mostra que também vai diminuindo justamente por ele estar quitando essa dívida. No total, a gente vê aqui na coluna de pagamento que ele recebeu os 50 mil, mas no final dos 5 meses, ele vai estar pagando R$ 53.750. Tá certo? Então, é assim que funciona o sistema de amortização constante. Agora, a gente vai para o próximo sistema de amortização, que é o próximo sistema de amortização, que é o sistema de amortização americano, que a gente vai passar agora para minha colega Jennifer explicar. Olá, agora a gente vai poder aprender um pouco mais sobre o sistema de amortização americano. O sistema americano de amortização é um tipo de quitação de empréstimo que favorece aquele que deseja pagar o valor principal através de uma única parcela. Porém, os juros devem ser pagos periodicamente, ou dependendo do contrato firmado entre as partes, os juros são capitalizados e pagos junto no valor principal. Então, esse sistema ele consiste em você pagar os juros decorrentes do empréstimo que você efetuou, né, durante os meses, e no final do período você quitar o valor total junto com o valor dos juros decorrente daquele mês. Agora a gente vai ver um exemplo desse sistema de amortização americano, né? Então, no exemplo, ele consta que o empresário ele pegou emprestado, né, o valor de 50 mil através do sistema americano no prazo de 10 meses, a juros mensais de 3% ao mês. De acordo com o modelo de amortização americana, a quitação do empréstimo ocorrerá no último mês. Então, nos meses anteriores, a pessoa irá pagar somente o valor dos juros. E a gente fez um cálculozinho, né? Os juros é 3% ao mês, né? E nesse valor de 50 mil, para tirar os 3%, o valor dos juros fica 1.500 por mês. Na tabela ao lado, a gente pode verificar o mês, né? Que são as 10 parcelas, né? Dos 10 meses, o saldo devedor, a amortização, os juros e a prestação. Os juros é o valor fixo, né? Que a prestação é o valor que vai ser pago eventualmente todos os meses, e o saldo devedor, que mesmo com o pagamento dos juros, ele fica ali, né? Ele não é quitado. Então, no 10º mês, que é o mês final, a gente pode verificar que o saldo devedor ele foi zerado, foi amortizado esse valor do empréstimo, que foi os 50 mil, e ele vai pagar os juros decorrente daquele mês, que é o 1.500, que o valor da prestação para quitar o empréstimo fica 51.500. Então, esse é o sistema de amortização americano que a gente viu agora. Agora, para prosseguir, a gente vai ver outro tipo de sistema, que é o sistema francês de amortização, que também é conhecido como sistema Price. Esse sistema também é conhecido como sistema Price, é muito utilizado em todos os setores financeiros, principalmente nas compras a prazo de bens de consumo, através do crédito direto ao consumidor. Então, esse crédito e bens de consumo também são referidos a você fazer o financiamento de um carro, de uma casa. Então, esse sistema ele é muito utilizado, né? Ele é mais comum. Então, no sistema Price, as prestações são iguais e sucessivas, onde cada prestação é composta por duas parcelas, juros e amortização do capital, cujo cálculo baseia-se numa série uniforme de pagamento.
Então, nesse sistema, a gente vai poder verificar que são valores de parcelas fixas, né? Na qual os juros e amortização ele vai variando na base do cálculo, né? Que a gente vai poder ver no exemplo a seguir, no próximo slide. Então, a gente vai ver nesse exemplo que pede para a gente calcular os valores das parcelas de juros e amortização referente a um empréstimo de R$ 1.000 pelo sistema Price, a uma taxa de 4% ao mês e o prazo de 10 meses. Para calcular a prestação, usamos essa expressão a seguir, né? Na qual a gente vai calcular através dessa expressão para a gente poder ter o número fixo das parcelas que vai ser efetuado na cobrança desse empréstimo de R$ 1.000 que foi efetuado, né? Então, após efetuar esse cálculo, a gente tem a resposta aí de R$ 1.000, de 123,29 reais mensais. Esse foi o valor que a gente conseguiu obter através do cálculo feito através da expressão, né? Então, no próximo slide, a gente vai poder verificar através da tabelinha como vai ficar esse saldo, né, desse empréstimo. A gente vê no lado esquerdo os valores da prestação decorrente ao número de parcelas, né, os valores fixos, os juros, né, que é decorrente desse valor junto com o saldo devedor, e a amortização, né? Então, a gente pode analisar que sempre vai diminuindo esses valores, né? Junto, na qual a pessoa que pegou esse empréstimo, ele vai pagar primeiramente os valores mais altos decorrentes dos juros, né? Que são maior, e depois ele vai pegando o valor da prestação menos o juro, que vai dar o valor da amortização. Com isso, esse saldo devedor também vai sendo ele vai sendo quitado no valor da prestação, né? Esse saldo devedor, ele incide sobre o valor da prestação, isso. Ele incide sobre o valor da prestação. Então, os juros, eles são calculados sempre sobre o valor do devedor, na qual o exemplo seguinte, a gente vê R$ 1.000 vezes 0,04, que dá R$ 40, que é o valor dos juros, que assim por diante vai ser calculado, né, incidindo, e a amortização é igual à prestação, subtraindo-se dos juros, né? Então, esse é o exemplo que a gente viu sobre a amortização francês, né? Esses foram os dois tipos de amortização na qual a gente aprendeu agora. Agora a gente vai ver o sistema de amortização misto com a nossa colega Mauricélia. Pronto, agora dando continuidade aos sistemas de amortização, esse sistema de amortização misto, a gente deixou para ver por último, justamente porque ele vai ser a junção do sistema de amortização constante com o sistema francês. Em outros termos, ele vai se tratar basicamente de uma média aritmética das parcelas desses dois sistemas mencionados anteriormente. Por isso, diferente dos demais sistemas, no sistema de amortização misto, nenhum componente vai ser constante. A amortização ela vai ser crescente, os juros serão decrescentes e a parcela também é decrescente ao longo do período financiado. Aí a fórmula ela também é bem simples. A minha parcela do meu sistema de amortização misto vai ser igual à parcela do sistema Price mais a parcela do sistema de amortização constante dividido por 2, que aí vai ser a média. Esse exemplo aqui que eu trouxe, ele é baseado nos exemplos que as meninas trouxeram. Um empréstimo, ele será feito utilizando o sistema de amortização misto, sabendo-se que o valor da prestação pelo sistema de amortização constante é de 11.250. E pelo sistema de amortização francês, as parcelas são de R$ 123.123,29. Calcule a primeira prestação mensal. Portanto, para calcular o valor da parcela nesse sistema de amortização, a gente deve encontrar primeiro o valor da parcela no sistema SAC. Aí, no exemplo, eu já trouxe o valor, que foi o valor da primeira parcela no exemplo que Vanessa utilizou, e também trouxe a parcela no sistema Price, que foi no exemplo utilizado por Jennifer.
Aí basta utilizar a fórmula, que consiste em apenas uma média. Soma as parcelas e dividir por 2, eu vou ter o valor da minha parcela, da minha primeira parcela mensal, no sistema de amortização misto. Nesse sistema 2, eu trouxe para calcular cada prestação gerada de um financiamento de R$ 300 mil, pago em 5 parcelas mensais, a taxa de 4% ao mês, realizado pelo sistema de amortização misto. Nessa tabelinha, eu já trouxe o valor da parcela pelo saque e da parcela pelo prazo. Aí, soma as parcelas e divide por 2. É bem simples esse sistema. É simples de certa forma porque você só vai fazer a média, mas para chegar nesse valor, você primeiro precisa utilizar esses dados, calcular no sistema constante, calcular no sistema francês, para dar, então, saber o valor de amortização misto. Então, um pouquinho mais complicado porque demanda mais tempo. Eu também trouxe outra tabelinha, que essa tabela aqui é a mesma tabela do exemplo 2, só que aqui eu estou grifando os juros e a amortização e o saldo devedor. O mesmo raciocínio, ele vale para os demais componentes do financiamento. A amortização no sistema é a média entre a amortização no sistema saque e no sistema price, assim como os juros de cada período também pode ser obtido da mesma forma. Então, esses juros que eu tenho aqui e essa amortização, ela também advém da média aritmética entre os juros do sistema constante mais os juros do sistema price dividido por 2. Então, nesse sistema também vai ser a média. Outra observação interessante que eu vi resolvendo as questões é que, assim como ocorre no sistema de amortização constante, a prestação ela vai ser decrescente de forma linear. Ou seja, se eu pegar essa prestação no mês 1 e subtrair da minha prestação no mês subsequente, eu vou ter um valor linear. Essa diferença, ela vai dar aproximadamente 1.999,99 ou simplesmente 1.200. Então, essa vai ser sempre linear. A principal vantagem desse sistema é que ele possibilita você pagar um montante menor de juros do que em relação ao sistema Price, porque ao passo que não tem parcelas tão altas nos primeiros pagamentos. Aqui no primeiro pagamento você pode ver que as parcelas não são tão altas. Agora, só para a gente concluir o trabalho, de modo simplificado, a gente pode entender que amortizar significa pagar gradualmente ou parcialmente alguma dívida, abatendo do valor total do valor devido. Assim, os sistemas que a gente apresentou, eles representam simplesmente diferentes formas de se pagar uma determinada dívida. E a conclusão que a gente tem é que cada um desses sistemas, ele apresenta características distintas e ele pode ser adequado para diferentes situações e perfis de empréstimo. Por exemplo, no sistema de amortização constante, ele consiste em parcelas fixas ao longo do tempo, onde a parcela de amortização ela vai ser constante e os juros vão diminuir progressivamente. Esse sistema ele é indicado para aqueles que desejam pagar um valor fixo de amortização em cada parcela, com o objetivo de reduzir o saldo devedor. O sistema de amortização americano, ele é caracterizado por pagar apenas os juros durante um determinado período e, ao final, amortizar todo o valor do empréstimo em uma única parcela. Essa opção ela vai ser interessante para quem possui dificuldades financeiras de pagar uma prestação no curto prazo tão alta e planeja quitar todo o empréstimo em um recurso específico no futuro, como, por exemplo, a venda de um imóvel. O sistema francês, ele é o mais utilizado no Brasil. Nele, as parcelas são fixas ao longo do tempo e a maior parte delas é destinada ao pagamento dos juros no início, com a parcela de amortização aumentando gradualmente. Essa opção ela vai ser interessante para quem deseja ter parcelas mais baixas no início, mas está disposto a pagar juros mais altos ao longo do tempo. E por último, que foi o sistema que eu apresentei, no sistema de amortização misto, como o próprio nome sugere, ele combina características do saque e do sistema francês. Nos primeiros anos, as parcelas têm apenas os juros e, posteriormente, são incluídas parcelas de amortização mais altas. Isso pode ser vantajoso para quem espera ter uma capacidade de pagamento maior no futuro. E as referências que a gente utilizou para fazer esse trabalho, em sua grande parte, foram alguns sites de pesquisa, Brasil Escola, Suno Artigos, Matemática Essencial.
E, de forma geral, é isso. Eu agradeço pela atenção. Obrigada.